Atualmente às 9 horas marcou o quinto sinal. Vamos falar sobre economia brasileira na manhã deste sábado. Por isso estamos recebendo aqui no Jornal Gente o Matheus Pisani, economista, que sempre conversa conosco sobre os temas brasileiros, internacionais, os mais importantes que tratam da economia. Tudo bem, Matheus? Como vai? Bom dia. Bom dia, Ronald. Bom dia, Zaidan. Tudo bem por aqui? Muito Bom obrigado dia. pelo convite. É um prazer estar com vocês. O prazer é nosso. Matheus, eu queria já iniciar perguntando sobre aquilo que mais chamou a atenção ao longo dessa semana. Mais uma decisão do Copom que fala em elevação da taxa de juros, da taxa Selic. E mais importante do que isso, não só o aumento de 1 ponto percentual, mas a indicação de que isso vai continuar acontecendo na mesma medida, pelo menos pelas próximas 2 reuniões. Eu queria te ouvir sobre isso. Perfeito, Ronald. Bom, vamos lá. Para essa reunião do Copom especificamente, né, existia um consenso entre os agentes de mercado de que o Copom ele levaria a taxa Selic, na verdade, em 75 pontos, né? Só que aí, durante a semana, no início da semana, isso já vem acontecendo com alguma frequência nas últimas reuniões do Copom, começou a existir ali um rumor, esse rumor começou a ganhar força de que, na verdade, o comitê ele ajustaria a Selic em 1 ponto, né? Isso se daria aí como uma forma, muito provavelmente, do Copom passar uma mensagem mais dura de que está comprometido em atingir os 3%, em buscar, né, os 3% de inflação, que é a meta de inflação estabelecida pelo regime de metas para a inflação, né, e principalmente, claro, né, buscar reancorar as expectativas que hoje estão ali bem acima do que estabelece essa meta. Então, nesse sentido, o reajuste de 1 ponto ele não foi necessariamente uma surpresa, né? Já que você já tinha ali algum burburinho, algum rumor nesse sentido. O que pegou realmente o mercado de surpresa foi o tom do comunicado, né? O comunicado, usando o jargão de mercado, ele foi extremamente hawkish, ou seja, o Banco Central ele foi extremamente agressivo no sentido de se mostrar disposto a aumentar cada vez mais esses juros, né? Como você colocou, ele já adiantou, inclusive, que vai, tudo mais constante, reajustar essa taxa em 1 ponto nas próximas 2 reuniões. Tá? Então, além de colocar os pontos que usualmente vem colocando nos seus comunicados como focos de preocupação, né, para o Banco Central em termos de condução da política monetária, e quais são eles? Né? Primeiro, as expectativas que eu já mencionei aqui, né, que, enfim, só para todos que nos acompanham terem a clareza, essas expectativas elas são coletadas semanalmente pelo Banco Central e compiladas no Boletim Focus, que é divulgado toda segunda-feira, né? Hoje a preocupação é com a projeção de 2026, que é o horizonte relevante para o Banco Central, que está muito descolado de 3%, tá? Então, esse é um primeiro problema. O segundo problema é o que nós chamamos de hiato do produto. Hiato do produto ele é um termo econômico para você fazer uma mensuração do nível de atividade, né? Então, o quão distante o seu nível de atividade corrente ele está do que seria o seu nível de atividade potencial, ou seja, se você usasse todos os seus recursos produtivos da melhor forma possível, né, todas as pessoas estivessem empregadas, todas as fábricas estivessem sendo utilizadas, né, o quanto que o país cresceria, né? Hoje o Banco Central vê que essa diferença ela está muito próxima, né? Então a economia ela está operando ali, né, a pleno vapor, né? Então esse é um segundo ponto de preocupação. E o terceiro, como a gente sabe, né, é a questão fiscal, é o desenrolamento aí das discussões sobre o orçamento de 2025, sobre questões de mais longo prazo relacionadas ao campo fiscal, na trajetória da dívida pública e tudo mais, e como isso tem rebatido no dólar, né, e outros ativos financeiros, mas principalmente o dólar. Tá? Então, esses 3 pontos já eram, de certa forma, tradicionais nos comunicados recentes do Copom, e eles ganharam aí a companhia dessa fala mais dura, né, no sentido de que o Copom não vai medir esforços para buscar essa meta de 3%, e se isso inclui um ciclo mais elevado, né, com a Selic mais elevada do que se previa inicialmente, o Banco Central também está disposto a isso, mesmo que tenha um custo em termos de atividade econômica. O Matheus Pisani, bom dia. É interessante que há efeitos aí incontornáveis, né? Ou seja,
dinheiro mais caro, menos investimento, seja porque o crédito está mais caro, seja porque uma parte significativa do capital se desloca para se remunerar com papéis, né? Em vez de mergulhar nos desafios de uma atividade produtiva. Menos emprego, salário médio desce de novo, porque há menos oferta de emprego, mais mão de obra ou mais força de trabalho disponível, e o crescimento da dívida pública, que é outra consequência dessa elevação da taxa de juros. São 3 elevações de 1 ponto. Esta agora, janeiro e março. E, portanto, podemos chegar a 14,25 ali no meio de março do ano que vem. E isso com impacto bilionário na dívida pública. Você acha correta essa decisão? Muito boa a sua pergunta, Zanetti, porque aí você traz alguns elementos que fogem, né, não, até essa leitura mecânica que normalmente é feita, né? Então, poxa, vamos subir um pouco mais a taxa de juros, né? A gente controla a inflação e tudo vai caminhar na mais perfeita ordem, né? Existe, claro, né, essa relação não é completamente inválida, né? De fato, a taxa de juros ela tem o seu papel no que diz respeito à condução da política monetária, né, e ao controle da inflação, mas sim, ela traz efeitos adversos que são muito significativos e que são sentidos principalmente no cotidiano das pessoas, né, como você bem colocou, né? Então, quando você tem uma taxa de juros, vamos pensar aqui em 14,25, né? Pode ser que ela atinja até um patamar maior, porque eles deram o que a gente chama de forward guidance, né, que seria uma previsão do que será feito nas próximas 2 reuniões. A gente não sabe ainda o que vai acontecer na reunião de abril, enfim, e por aí vai, né? Então pode ser que essa taxa ela até supere esse patamar, né? Como você colocou muito bem, né? É muito difícil você pensar em setores que consigam atingir uma lucratividade tão elevada, né? E que, enfim, se mostrem atrativos para os empresários, né? Para os investidores, para que eles entrem, né, nessa jornada, ao invés de deixar o seu dinheiro parado, né, enfim, sendo remunerado de maneira muito satisfatória e relativamente segura, né, ao mesmo tempo que as pessoas também elas se sentem desestimuladas, né, a entrar, enfim, realizar uma compra de prazo mais longo, porque o crédito embutido nessa conta, né, o custo de captação do crédito, ele vai ficar extremamente mais elevado, né. É até curioso a gente discutir isso, porque nessa semana também nós tivemos dados da economia, né, da atividade econômica relativos ao mês de outubro, ou seja, quando nós ainda não tínhamos essa decisão do Copom válida ainda, já era um momento em que o Banco Central estava aumentando os juros, mas ainda não nessa magnitude e não com esse tipo de comunicado, e o que a gente viu foi a foto de um mês que teve um nível de atividade muito positivo, né? Nós vimos o setor de serviços crescendo muito acima do esperado, o setor de comércios, que a projeção do mercado era de queda, e na verdade ele cresceu, né? Cresceu 0,4, de acordo com a PMC do IBGE, e o próprio indicador de atividade do Banco Central, que foi divulgado ontem, né, o IBCBR, também apontou, né, para um crescimento, mesmo com as projeções indicando que nós teríamos ali um recuo durante esse mês, né? Então, a atividade ela está indo bem, né? Ela está super pujante ao longo dos últimos 2 anos, o país está crescendo muito acima do esperado, e a tendência é que isso vá desacelerando de fato, né? Então, justamente é um dos efeitos provocados ali pela Selic. Agora, você tocou em outro ponto que eu acho que é muito interessante e que deveria ser mais discutido também, que é a questão do impacto que a Selic tem sobre o endividamento público, né? A Selic, ela é base e principalmente, lógico, numa conjuntura em que a gente discute tanto o papel do fiscal para a própria política monetária, né? A Selic, ela não só é referência para as taxas de juros que são, enfim, que balizam, né, as linhas de crédito que nós tomamos normalmente nos bancos, que as empresas tomam nos bancos, mas ela também remunera uma série de ativos do mercado financeiro, dentre eles alguns ativos de títulos públicos, né? Nós temos títulos públicos que são corrigidos pela Selic. Então, quando você fala em um aumento dessa taxa, em um aumento tão expressivo, invariavelmente nós também estamos falando em uma carga de juros nominais que serão pagos sobre esse estoque de títulos da dívida que vai ser mais elevado, né? Que vai ser mais elevado. Então, assim, esse ciclo de alta ele não tem só um impacto em termos de atividade econômica, ele não está sendo realizado só para controlar a demanda agregada, ele vai ter também uma consequência
bem significativo em termos de endividamento público, tá? E colocando a questão fiscal e a trajetória da dívida pública como uma das condicionantes da política monetária, é super importante a gente ver como que vai se desenvolver essa situação, né? Porque vai ser muito difícil fazer um esforço fiscal por parte, enfim, do governo e tudo mais, para conseguir estabilizar essa dívida, quando do outro lado você tem uma carga de juros que tende a aumentar cada vez mais e tende a ficar extremamente pesada para a realidade do nosso país, tá? É uma atividade bem difícil você fazer essa conciliação dessas duas coisas, pensando em estabilizar a dívida no médio prazo e, consequentemente, conseguir operar num patamar de juros mais realista, né, para as condições do país. Então, acho que essa é uma outra discussão realmente que é super importante, não tem sido tão feita assim, especialmente aqui por parte de nós economistas, mas que tem um potencial, sim, de afetar, né, o cotidiano das pessoas e a atividade econômica do país como um todo. Nós estamos conversando com o Matheus Pisani, economistas, na manhã deste sábado. Só para contextualizar, você que ligou o rádio agora, o sábado começou com a Polícia Federal batendo na porta e prendendo Braga Neto, ex-candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro, e ex-ministro do governo Jair Bolsonaro, tudo envolvido no inquérito do golpe. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, com busca e apreensão na residência do Braga Neto no Rio e em São Paulo. E por que eu estou enfiando isso dentro de um contexto de uma entrevista sobre economia? Só para contextualizar aqui, Matheus, a gente tem ouvido, e você deu aqui inúmeros argumentos para a gente entender que a economia tem predicados, né? Tem coisas positivas para serem destacadas, mas aí, paralelamente, a gente vê uma polarização também no mercado, né? A gente teve presidente do Banco Central participando de evento dizendo que seria um prazer participar de um possível pré-candidato em 2026. A gente teve presidente de banco dizendo que ficaria tranquilo e viajaria para a Europa se os candidatos fossem Tarcísio e Haddad. Isso não aproxima demais as decisões do banco, as decisões do mercado que influenciam o Banco Central, ou as opiniões do mercado que influenciam o Banco Central diante de números da economia que são positivos, com um viés daquilo que eu acho que é o ideal para o país lá na frente, independente do que esteja acontecendo agora? Perfeito, perfeito, Ronald. Eu acho que tem muito boa também a questão, né? E aí a gente parte para o campo da institucionalidade, né? Que é outro tema de extrema importância, né? E aqui, quando a gente fala, por exemplo, de política monetária, a gente não fala só de aumentar juros, de reduzir juros, não é só a parte técnica que conta, né? Mas a parte institucional também conta, porque a política monetária ela também tem que, ela também deve, enfim, passar credibilidade para os agentes, né? E essa credibilidade ela não pode ser limitada ao mercado financeiro, né? Ela deveria ser disseminada pelo conjunto da população. Então, deveria abarcar o setor real, né? Deveria abarcar as famílias, né? Enfim, as pessoas, né? Eu, vocês aí do estúdio e todos que nos acompanham. Então, essa questão da institucionalidade ela é extremamente importante e movimentos como esse, definitivamente, eles não são de bom tom, né? A gente quer construir uma credibilidade positiva para a instituição e, consequentemente, uma credibilidade positiva para a política monetária, né? Você deu esses exemplos agora e acho que é importante chamar a atenção também que essa última decisão do Banco Central foi super dura, como a gente comentou aqui. Uma das justificativas, né, que circulou principalmente dentro do mercado foi a necessidade, né, enfim, ainda não, né, mas que vai assumir logo no início do ano que vem, né, do então diretor de política monetária, Gabriel Galípolo, né, que vai ser o presidente do Banco Central, de, enfim, excluir, né, dissipar qualquer possibilidade ali dele ter algum viés político na sua atuação, tendo em vista que foi alguém escolhido, né, pelo presidente Lula, né, e, consequentemente, tinha dentro ali do mercado uma leitura de que ele poderia ser mais leniente com um nível de inflação mais elevado e tudo mais, né. Essa é outra questão também que mina, né, a credibilidade ali do Banco Central, que vai de encontro ao que seriam boas práticas com relação à condução dos juros do país, enfim, ao trabalho de uma instituição que é uma das mais importantes do nosso país, né? Só para traçar um paralelo, e acho que é super válido em uma discussão como essa,
Se nós pegarmos a atuação, por exemplo, dos diretores do Fed nos Estados Unidos, a gente não vê nenhum movimento nesse sentido, né? Uma aproximação tão forte com agentes do setor político, né? Muito pelo contrário, os diretores do Fed lá nos Estados Unidos, eles não são muito bem vistos dentro do Congresso, né? Eles não são pessoas assim, enfim, com quem os deputados e senadores gostariam de tomar um café no final da tarde, né? Justamente porque, às vezes, você tem um choque entre os interesses dessas duas esferas, que é completamente normal, né? Mas o que prevalece é a institucionalidade, né? É o respeito, a missão, né? No caso do Banco Central, e a busca, enfim, por um patamar de inflação que seja condizente com a realidade do país e o que eles esperam, né, para a sua economia no longo prazo, né? Então, acho que aquele é um modelo bem interessante ali de convívio entre as duas casas, né? Elas não vivem em realidades completamente distintas, o que acaba acontecendo aqui no país e que é algo negativo também. Então, muitas vezes o presidente do Fed ele vai prestar conta no Senado, na Câmara, né, sobre o que tem sido feito, né, sobre os planos do Fed para a economia. Então, acho que esse é um modelo de construção de coexistência, né, entre mundo político e uma instituição como o Banco Central que deveria ser seguido, né, e não um caso como esse em que você tem uma aproximação por vias que não são exatamente institucionais, acabam trazendo muito mais ruído e arranham a imagem de uma instituição tão importante, né, quanto o Banco Central, por exemplo. Matheus Pisani, o governo brasileiro sofreu muita pressão para não aderir à Rota da Seda, pressão dos Estados Unidos, pressão vocalizada, inclusive, por uma general, né, Laura Richardson, do Comando Sul, e várias vezes pela Casa Branca, inclusive em encontros bilaterais Biden e Lula. O Brasil acaba de fazer aí um amplo acordo, ampliando consideravelmente, né, sua relação tecnológica, econômica, muito mais do que comercial com a China, mas não aderiu à Rota da Seda. O Brasil assume a presidência do BRICS em janeiro. E também em janeiro, dia 20, o Trump se torna presidente dos Estados Unidos. E ele tem dito o seguinte: desdolarização, perda da hegemonia monetária, significará para os Estados Unidos a mesma coisa que perder uma guerra mundial. Ele colocou nesses termos, né? O dólar deixar de ser hegemônico significará para os Estados Unidos o que significaria uma derrota numa guerra mundial. O BRICS já decidiu, inclusive formalmente, na última reunião na Rússia, que sim, vai trilhar o caminho da desdolarização, que de resto já está em curso. E o Brasil, inclusive, sempre foi empolgado com essa ideia, defendeu essa ideia, e estará na presidência do BRICS em janeiro. Você imagina, primeiro, quais os efeitos de uma eventual desdolarização, na sua opinião? E segundo, isso pode tornar mais tensa a relação do Brasil com o governo Trump? Perfeito. Vou quebrar aqui a resposta em dois blocos. O primeiro, para pegar a questão da Rota da Seda e dos acordos comerciais e tecnológicos recentes. Acho que esse é um movimento muito interessante até, Zainad, porque depois da pandemia, nós ouvimos muito falar sobre a questão, enfim, da regionalização das cadeias produtivas, né? Então, até no momento pré-pandemia, nós tínhamos cadeias produtivas globais, né? Onde você tinha, pegar, por exemplo, o caso da produção de automóveis, né? Você tinha uma produção completamente descentralizada, né? Então, determinadas partes de um automóvel eram feitas no Brasil, por exemplo, outras nos Estados Unidos, boa parte na China, e você tinha um país destino em que todas elas eram juntadas ali, entre aspas, para você, enfim, produzir ali o seu bem final, né? A tendência, e esse foi um resultado direto, não reflexo direto da pandemia, é que esse processo, né, tão descentralizado, ele não exista mais, ele vai ficando cada vez mais centralizado, e mesmo que ele não seja concentrado em um determinado país, que ele fique o mais próximo possível, né, para você evitar justamente choques ali na sua cadeia produtiva, né, como eles ocorreram em boa medida durante a pandemia, e consequentemente você tem uma paralisação, enfim, toda uma questão negativa aí do ponto de vista do aspecto, né, produtivo, né.
Então, acho que esse movimento do Brasil com a China ele já pode ser um princípio ali dessa mudança, né, dessa maior regionalização ou dessa redução, né, do tamanho das cadeias produtivas e, consequentemente, uma adaptação a essa nova realidade que vai se dar dentro do setor industrial em escala global, inclusive. Né? A gente não está falando de um movimento só envolvendo Brasil e China, isso vai ser algo ali envolvendo, enfim, o mundo inteiro. Tá? Então, acho que esse é um primeiro aspecto de algo que a gente tende a discutir ainda com bastante profundidade ao longo dos próximos anos. Tá? Agora, sobre o segundo ponto, e esse realmente é de extrema importância, que é a questão de uma eventual desdolarização. Tá? O dólar, né, como moeda global, ele vem já de algumas décadas, né? Esse modelo ele já tem uma duração bem significativa, mas ele não se deu, enfim, desde o princípio do nosso sistema monetário global. Né? Nós já tivemos algumas mudanças que começaram já desde o padrão ouro, aí a gente já está falando de muito tempo atrás, a Libra já foi a moeda global, nós já tivemos sistemas mesclados ali, enfim, ouro-libra, o próprio ouro-dólar já existiu também, tá? Mas ainda assim, né, pelo menos em termos de duração e de crescimento econômico, o dólar ele tem se mostrado relativamente confiável ao longo do tempo. Tá? Uma desdolarização, eu acho que um primeiro ponto para mencionar é que a desdolarização não vai ocorrer da noite para o dia. Tá? É um processo que tende a ser longo e que definitivamente vai ser complexo. Tá? Não é trivial. Né? Não é simplesmente um BRICS, por exemplo, querer criar uma caixa de conversão baseada em uma moeda própria que vai promover ou catalisar uma desdolarização da economia global. Tá? Isso porque não só no aspecto produtivo, né, não só na esfera comercial, mas principalmente na esfera financeira, o dólar ainda dita, né, o ritmo das negociações, os volumes que são negociados, as trajetórias, os fluxos. Então, assim, ele está extremamente enraizado, né, na nossa economia como um todo, né, na nossa economia global. Novamente, tanto do ponto de vista comercial, quanto do ponto de vista financeiro, tá? Então, de fato, quando o Trump ele chega e fala que uma desdolarização seria pior do que perder uma guerra, ele está corretíssimo, tá? E o maior perdedor desse cenário seriam justamente os Estados Unidos, tá? Porque não só perderia sua hegemonia no âmbito global, pura e simplesmente, né? Uma vez que o dólar é um dos pilares, se não o principal pilar, né, da sua hegemonia no âmbito global, mas também se encontraria numa situação econômica extremamente difícil, tá? E aí eu retomo aqui a questão, né, essa discussão que nós tivemos agora no começo da conversa, da nossa conversa aqui sobre a questão fiscal. Os Estados Unidos hoje tem uma dívida que ultrapassa em muito 100% do PIB, né? E um dos motivos do país continuar se financiando é justamente porque ele é o emissor da moeda global, ele é o emissor do dólar. Então, na medida em que você deixa de ser o emissor da moeda global, você vai ter que arcar com um nível de dívida extremamente elevado e que é completamente incondizente com a realidade da sua arrecadação, né, que inclusive tende a piorar nos próximos anos, caso o Trump implemente a sua agenda na totalidade. Né? Então, para os Estados Unidos seria uma catástrofe pura e simples perder ali a hegemonia no âmbito monetário global. Tá? Mas, novamente, esse não é um processo fácil, esse é um processo que tende a durar, caso ele ocorra, né, que é a primeira condicionante extremamente importante, caso ele ocorra, ele tende a durar durante, enfim, diria até algumas décadas, tá? Porque é uma troca que, enfim, você vai ter que mexer ali no motor, praticamente, do capitalismo, né? Que seria readequar uma série de contratos, uma série de negociações, uma série de ativos, que todos eles hoje estão balizados no dólar, tá? Então, acho que, assim, é um momento realmente, não é um momento tão positivo assim para os Estados Unidos, como já foi em outros tempos, outras décadas, mas eles ainda conseguem se sustentar, né, e manter esse privilégio dentro da economia global, que é ter a moeda que é utilizada em todas as negociações, em todas as partes do mundo. Matheus Pisani, sempre um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes, de maneira didática, falando sobre os principais temas da economia. Valeu, a gente se encontra em breve aqui no microfone da Rádio Bandeirantes, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, um excelente final de semana a todos e até a próxima. Valeu. 9h24, nós vamos ao Rio de